As impressoras fazem parte da nossa vida há muito tempo. Conectadas ao computador, levam textos ou imagens ao papel. Mas no programa de hoje, você vai conhecer as máquinas que fazem isso em 3 dimensões. Elas estão imprimindo o futuro. Essa não só cria os mais diferentes formatos, mas trabalha com materiais inéditos, como alimentos. Ela é capaz de imprimir partes do corpo humano e pode ser construída por qualquer um de nós, em casa. No Rio de Janeiro, a repórter Sandra Passarinho testou a impressão de peças milenares em 3D. Com essa tecnologia, é possível trazer para o presente relíquias do tempo dos faraós. E um detalhe, será que é possível escanear uma pessoa de corpo inteiro? Você vai descobrir isso agora no Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. A impressão em 3D, também chamada de impressão física, vira do avesso a ideia de produção industrial. Com essa tecnologia, fabricar uma peça de cada vez é mais barato do que fabricar em massa a mesma peça. Muitos produtos podem ser criados a partir de resina, plásticos e alguns metais, e com menos matéria-prima do que seriam feitos na indústria convencional. A impressão em 3D existe há mais de uma década, mas agora começa a deixar de ser restrita à produção de protótipos. A expectativa dos pesquisadores é que, em 2020, 50% das impressões em 3D sejam de produtos finais, para utilização industrial ou doméstica. O designer Jorge Lopes desenvolve no Brasil trabalhos inovadores com a impressão em 3D, como os realizados no Museu Nacional. A primeira etapa nesse processo é escanear um objeto que pode ser um fóssil, como essa peça arqueológica que você está vendo. Jorge, qual é o ganho que você tem escaneando o objeto? Como você explicou, a primeira fase é sempre você obter a superfície tridimensional de uma estrutura, né? Seja essa estrutura um material paleontológico, um material de origem arqueológica. Nesse caso aqui, isso é uma peça da coleção egípcia. E você obtendo o arquivo tridimensional, ele pode ser obtido ou pelo scanner a laser, que vai capturar a superfície externa, ou no caso da paleontologia, usa-se muito tomografia, para você analisar as estruturas internas dentro de um bloco. Você vai obter essa superfície 3D e com essa superfície 3D você gera um modelo virtual e esse modelo virtual ele depois vai ser enviado para a impressora 3D para a reprodução física. Ainda no Museu Nacional, a impressão em 3D foi usada para desenvolver o modelo de um fóssil. Ele é muito importante, primeiro que é um exemplar muito raro, né? É o mais antigo exemplar de um dinossauro brasileiro. E é a primeira vez que uma impressão 3D de um esqueleto, realizada a partir de uma pesquisa em paleontologia, é impresso na América do Sul. Isso nunca aconteceu antes na América do Sul. É a primeira vez que a gente consegue imprimir um esqueleto inteiro através de uma pesquisa paleontológica. Os pesquisadores do Museu Nacional fizeram várias análises do material achado, é um material que está nos Estados Unidos, fizeram vários levantamentos da estrutura tridimensional e fizeram, a partir disso, a impressão de partes que também não existem. Na verdade, eles estão completando também o esqueleto com partes que eles conseguiram desenvolver os modelos através da pesquisa que eles desenvolvem aqui no museu. Né? Como é que foi possível formar essa imagem? A partir do material que foi descoberto, eles fizeram tomografias e capturaram a superfície 3D e o Orlando, o pesquisador, ele foi desenvolvendo, durante a tese, ele foi desenvolvendo todos os modelos matemáticos para completar os ossos que não existem, né? E a partir disso, ele gerou esse modelo virtual, um modelo tridimensional virtual, matematicamente perfeito, né? E aí, com esse modelo gerado, foi possível fazer a impressão dos ossos todos e também a reprodução de como ele pode ter sido um dia também, né? Pelo paleoartista.
A impressão em 3D em si, ela já existe há uma década. Já. Qual é o avanço que nós temos nesse momento, Jorge? Ultimamente, ela ganhou muita ênfase no meio tecnológico por causa da capacidade computacional. Na verdade, os computadores hoje são muito potentes, né? E quando a gente gera arquivos tridimensionais, tanto provenientes de tomografia, ou provenientes de escaneamento tridimensional, ou até de modelagem 3D, esses arquivos são muito pesados, né? E hoje em dia nós temos computadores capazes de processar matematicamente esses arquivos, né? É uma coisa que há pouco tempo atrás a gente não tinha isso, né? É tudo muito difícil, dependia de supercomputadores. Hoje em dia nós temos computadores bastante capacitados para desenvolver esses modelos matemáticos e as impressoras também avançaram muito ultimamente, em qualidade, né? Eu vou entrar aqui dentro para passar por um escaneamento. O corpo todo é escaneado durante uns 17 segundos. Ao final desse processo, vai sair ali a minha imagem virtual no computador. Eu estou na posição certa? 4 câmeras e 4 sensores a laser registram a cor real e a textura da superfície. O escaneamento é rápido para a pessoa conseguir ficar na cabine sem se mexer. Os dados em 3D possibilitam a construção de modelos que sirvam de orientação para o desenvolvimento de produtos adequados ao corpo do brasileiro. Pode ser um capacete, um móvel, um assento de carro ou de avião, por exemplo. O objetivo é oferecer mais qualidade, conforto e segurança para o usuário. Por outra razão, a atriz Flávia Alessandra, protagonista da nova novela das 7, Morde e Assopra, teve seu corpo escaneado no Instituto. Seus dados antropométricos foram usados na criação do robô que ela interpreta. Ícaro. Naomi. O corpo do bebê também é objeto de estudo através de uma pesquisa inovadora do designer Jorge Lopes e do Dr. Heron Werner, especialista em medicina fetal. Eles juntaram tecnologias não invasivas de captação de imagens com a impressão física para criar moldes de fetos. A ideia inicial era fusionar, juntar as duas imagens obtidas da ultrassonografia e ressonância magnética, pegando a qualidade de cada modalidade de exame. Somar isso numa imagem só e imprimir modelo físico. Com isso, me facilitaria uma discussão multidisciplinar, ou seja, seria muito mais fácil eu mostrar o feto na minha mão do que mostrar aqueles antigos filmes em preto e branco em 2 dimensões para uma pessoa que não seja especialista em imagem. Aqui um feto de 7 meses, 7 para 8 meses, nós pegamos aqui a parte do útero, né, da parede uterina, né? Vocês veem um cordão aqui, tem uma circular de cordão na região cervical aqui, e vocês veem a pele e toda a parte do seu esqueleto. Então, esse é um feto normal também. Um feto normal também. Se eu quisesse trabalhar um pouco mais, aqui nós focamos mais na parte esquelética, mas se eu quisesse imprimir órgãos, eu poderia fazer também. Então eu vou ter como imprimir coração, vou ter como imprimir o fígado, os rins e tudo mais. Muito interessante. E o senhor apresenta esses modelos também às mães? Um feto normal também ele vai ter um espaço, principalmente nas gestantes deficientes visuais. Então a gente tem esse projeto também. Então a ideia era, na gestante que tem uma deficiência visual, nós fazemos a ultrassonografia e fazer a impressão e ela poder ter a mesma sensação do que a outra gestante teria. Esse é um feto de 26 semanas, tá? E essa criança ele tinha um tumor na parte pélvica. Aqui. Então isso aqui é o cordão umbilical e isso aqui é um tumor na sua parte pélvica. Então a impressão, o valor dessa impressão, somando também a impressão que nós vamos fazer com esse tipo de tecnologia aqui, é mostrar a parte externa do tumor, ou seja, mostrar a sua relação com o corpo do feto e mostrar para o cirurgião
o grau de invasão desse tumor nas áreas nobres dentro do abdômen, dentro da pelve do feto. Que isso é interessante o cirurgião saber antes de fazer a cirurgia. Essa criança foi Entendeu? operada? Essa criança foi operada e ficou muito bem. E tá muito bem. Essa criança tem que idade hoje? Essa criança hoje tem em torno de 4, 5 meses. E está normal? Está normal, está normal. Jorge Lopes faz pesquisas no Laboratório de Modelos Tridimensionais do Instituto Nacional de Tecnologia, que dispõe de ferramentas avançadas. Essa máquina é a mais moderna impressora em 3D do mundo. Ela foi fabricada em Israel e foi instalada há 2 meses aqui no Instituto. O resultado final do trabalho dessa impressora não é uma imagem, e sim um produto que a gente fisicamente pode pegar. Um arquivo em terceira dimensão de um determinado produto é gerado para a impressora. Esse arquivo é fatiado em várias camadas de uma vez só. E depois, essas camadas do arquivo 3D, que eram inicialmente apenas virtuais, vão ficando sólidas, uma de cada vez, com a aplicação de uma resina acrílica no processo da impressão. E por fim, temos um objeto. Pode colocar aqui, esse aqui é um sextavado. Se você colocar aí no meio, Deixa eu ver. tá vendo? É. E por aqui eu já estou vendo que isso vai funcionar, né? É. Tudo foi impresso nela. Tudo foi impresso Inclusive aqui. essa engrenagem. Essa máquina tem uma limitação física, ela tem um tamanho, Espaço, sim. né? Apesar disso, ela pode imprimir em Pode, porque qualquer coisa? Pode, porque como é um arquivo, enfim, desenvolvido no computador, matematicamente preciso, você pode dividir em várias partes e construir várias partes, né? E obviamente existem impressoras grandes também. Hoje em dia tem estudos muito interessantes para impressão de prédios, né? Então impressão de concreto. Então tem uma discussão muito grande agora no que eles estão chamando de a nova revolução industrial, que seria você passar a trabalhar com o que eles chamam de Rapid Manufacturing, que é a manufatura rápida, onde você já pode imprimir diretamente o produto, sem passar pelo lado industrial, sem passar por moldes, matriz, o processo de fábrica mesmo, né? Você pode imprimir direto o que você quer imprimir, né? E customizar. Isso pode ser feito em larga escala. Pode ser feito em larga escala. Nós compramos agora uma impressora pequena, que é um conceito novo, que a própria impressora imprime ela mesma. Então você começa a replicar a própria impressora. E teve um artigo muito interessante, saiu há pouco tempo, num jornal nos Estados Unidos, onde um pai falava para o filho, se você se comportar bem, mais tarde eu te imprimo um brinquedo. Quer dizer, então a ideia é essa, daqui no futuro bem rápido, bem breve, no máximo em 1 ano, nós já vamos ter condições de comprar comercialmente essas impressoras e temos em casa. Então você vai poder imprimir uma série de objetos que você quer. Nós aqui também, em qualquer lugar do mundo, isso? Em qualquer lugar do mundo, isso está avançando muito rápido. Hoje estamos mostrando as impressoras que há muito tempo ultrapassaram o papel e imprimem objetos prontos para o uso. Podem ser peças de carros, utensílios ou até partes do nosso corpo. Quer ver? Universidade Cornell, 350 quilômetros ao norte de Nova York. No Laboratório de Ciências Biomédicas, um PhD jovem, o Dr. Jonathan Butcher, quer criar em minutos, usando impressão em 3D, o que a evolução levou
milhares de anos para aperfeiçoar partes do corpo humano. Nesse laboratório, ele imprime uma válvula cardíaca. É uma pesquisa que aponta para a impressão completa de um órgão vital. On a scale of complexity, where 10 will be to be able to build a whole heart, where are you from 0? From 0 to 10, I would say we're probably at 5 or 6 Already? with this tissue engineering process, with the 3D tissue printing process. Now this is, the 5 or 6 is what we've been able to show the potential of, right? We don't think that we actually need to actually fabricate all possible complexities, because in some ways we're going to rely on the remarkable capacity of nature to engineer itself. So you want to just put all the pieces in the right place and then hope that they actually signal each other when they get there. Camada após camada, uma peça biológica que pode salvar vidas vai se formando. O desafio nem é a impressão, mas os materiais usados. O corpo humano é formado por órgãos complexos, com paredes que têm resistências variáveis e flexibilidades diferentes. Dimensões variam de pessoa para pessoa. Por isso, o material usado na bioimpressão tem estruturas que também variam, que têm que conviver com a matéria orgânica. Essentially, we'd like to print this 3D structure in a material that a cell would then recognize as, one, biological, but two, something that it can remodel. And so the type of material that we can use to accommodate that are a very small class of materials. Furthermore, if we're going to actually be printing this material, you have to think about, how do I extrude a material such that it exists in a liquid form while it's going through, say, a needle or a syringe. But then you have to turn it into a solid, because that's what a tissue is. It's not a liquid, it's a solid. So that transition has to be incorporated into that material itself. What do you use? What are the materials that you use? Okay, so we use a set of biodegradable polymers that are biologically friendly. In fact, some of them are amino acid based. So they're basically created using biologically mimetic structures. So your own kind of building blocks we incorporate into those materials itself. So when a cell sees these materials, it says, well, this is just like me, so I can move within it, etc., and be just fine. A bioimpressão em 3D é um avanço científico celebrado, mas levanta questões. Qual a consequência de imprimir partes de um organismo vivo dentro de um laboratório? Well, so from an ethical perspective, I feel like replacing diseased tissues or tissues that were malformed from birth is a real service to humanity. We're not trying to create completely new organisms. We're not trying to complete completely new humans. We're not trying to create enhanced humans. I mean, we have a hard enough time making diseases just a little bit less, intolerable. So the impact that we see ourselves doing is trying to delay the onset or the progression of disease, hopefully stop the progression, and in some cases be able to reverse the progression. But moreover, if we can't do that, we'd like to be able to engineer something that's a living therapy that we could implant to replace the function that was lost. It was your function before, so we're not trying to make anything super special. Em uma outra área, a de pesquisa mecânica na Universidade Cornell, o laboratório do Dr. Lipson é mais descontraído. Ele e a equipe querem democratizar a impressão em 3D, levá-la a qualquer pessoa, como você e eu. Nessa impressora menor, além de materiais como plástico e espumas, os pesquisadores usam chocolate. So this is a printer that you guys do in your lab. That's right. What's so different about it? So this is the Fab at Home, which is an open source 3D printer. And one of the interesting things... You put that on the internet? Yes, that's the entire blueprints from and plans for making a printer like this are on the internet, the entire list of materials and the software to run it.
could build it? Yes, you can just go there, take the list, get the parts, and make your own. How much? It's more about expensive? $1,000 to make Okay. in parts, and it's about a weekend of time to assemble all the pieces together. It's like a little bit like putting furniture together. Okay. It's fairly simple. And once you have that machine, the interesting thing is that you can put any material in it that you want, that you can extrude from a syringe, and you can print with it. So, I could evidently use plastics, polymers, foams. What else? Well, it turns out there's a huge range of materials that you can push out of a syringe tip, ranging from biological materials, pastes, glues, and even food and things like that. So it's really a very wide range. Food, yeah. You print food. Yes. So we use food materials to fabricate lots of things. So, for example, you can print. You can take a cookie dough of the different flavors and use it to print a three-dimensional cake or something like that with lots of different materials in it. And then bake it. Yeah, absolutely. In fact, the idea to print food is not something we originally thought. Our original research plan was to see what it takes to print robots. So we really want to print a complete robot: wires, motors, batteries, the whole thing, and have a water In layers. In layers. Wow. And we'd like to have a robot literally walk out of the printer, batteries included. And we haven't done that yet. It's still. It sounds Frankenstein-like. Well, it has an element of that, but it's really about opening the space of kinds of robots that you could make. Because if you can print a robot, you're not confined to traditional robotics made out of components and standard pieces, but you can make robots of any shape. Nosso programa chega ao fim, mas continua na internet. Acesse o nosso blog, deixe seus comentários e sugestões. Faça o programa conosco. O endereço é g1.com.br/globonews. Até semana que vem.